Vamos agora abrir a palavra de Deus na segunda carta aos Tessalonicenses. Nós estamos na série de pregações nessa segunda carta aos Tessalonicenses. Já tivemos a primeira pregação na semana passada. Então, a semana passada mostrou que o dia do Senhor é um dia de salvação para os crentes e juízo para os ímpios. E também tem esse aspecto de salvação e juízo na pregação de hoje, mas hoje, mais especificamente, vai falar sobre o tempo da vinda de Cristo, hein? Então, vamos ler o capítulo 2. Deixa eu só botar para gravar aqui. 2 Tessalonicenses 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Vamos, nesse momento, orar ao Senhor e pedir o auxílio do Senhor durante essa pregação. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, pedimos a Tua graça sobre nós e o auxílio do Teu Espírito Santo, para que essa leitura que nós ouvimos solenemente nos seja proveitosa por causa da obra do Espírito Santo em nós. Envia, Senhor, o Teu Espírito Santo para nos auxiliar nesse momento, para que possamos temer o nome do Senhor, que possamos abraçar com segurança as promessas que o Senhor nos faz acerca do dia da sua vinda. Em nome de Jesus Cristo nós choramos. Amém. A igreja dos Tessalonicenses, nós temos lido desde a primeira carta, era uma igreja muito animada, era uma igreja firme na fé, uma igreja
fervorosa no amor. Nós ouvimos pregações sobre esses aspectos da igreja dos Tessalonicenses. Mas, apesar disso, nem só de boas notícias vivem as igrejas de Jesus Cristo nesse mundo. E não era diferente com a igreja de Tessalônica. Essa igreja, ela tinha sérios problemas quando o assunto era a vinda do Senhor Jesus Cristo. E por isso nós estamos vendo que a vinda de Cristo é um tema que perpassa toda a primeira carta e também esta segunda epístola do apóstolo Paulo. Na primeira carta, por exemplo, o apóstolo ensinou que no dia da vinda de Cristo, não apenas os crentes que estiverem vivos se encontrarão com o Senhor, mas também aqueles que já morreram no Senhor participarão. Isso foi capítulo 4, versículo 13 a 18. Também vimos que a volta de Cristo será repentina, como um ladrão de noite. Por isso, é preciso estar em constante vigilância. Paulo falou sobre isso no início do capítulo 5, versículos 1 a 11. Inclusive, alguns sugerem que pode ter sido uma má interpretação dos Tessalonicenses acerca do que Paulo falou sobre a vinda repentina de Cristo. Eles podem ter interpretado isso como uma vinda iminente, ao invés de ser uma coisa que aconteceria num momento só. E até hoje, nós sabemos que tem igrejas que têm se embaraçado com a interpretação deste mesmo versículo. Então, não foram só os crentes tessalonicenses, não. Até hoje, a igreja interpreta a vinda repentina como sendo uma vinda invisível, só para a igreja e não incluindo todos, hein? Várias igrejas pensam assim acerca da vinda de Cristo. Então, percebemos que é um problema que ainda continua em nossos dias. E nessa segunda carta que nós estamos agora tratando, Paulo começou no capítulo 1 ensinando que a vinda do Senhor será para crentes e descrentes, não apenas para crentes. E naquele momento Deus dará alívio para os sofrimentos que os crentes sofrem nesse mundo, as perseguições que eles sofrem dos ímpios, e ao mesmo tempo será um momento de juízo para todos os perseguidores da igreja e todos os que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. E ainda, nesse capítulo 2 que nós vamos tratar hoje, Paulo ensina que a vinda de Cristo não podia acontecer naquele momento em que ele estava escrevendo para a igreja dos Tessalonicenses, como eles pensavam que estava acontecendo. E ainda no capítulo que nós vamos tratar na próxima semana, no capítulo 3, Paulo corrige um problema na igreja por causa desse entendimento errado da vinda de Cristo, que achava que Cristo poderia vir amanhã, então eles pararam, alguns estavam parando de trabalhar. E Paulo então vai escrever para corrigir esse erro dos Tessalonicenses, que estava fundamentado nesse erro maior de achar que Cristo estava vindo nos próximos dias. Hein? Então, voltando para o texto do capítulo 2, o apóstolo Paulo mostra muita preocupação com esse entendimento errado da igreja acerca do dia do Senhor, acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. A preocupação do apóstolo Paulo, os irmãos podem perceber já no primeiro versículo, quando o apóstolo Paulo diz: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Essa expressão é o mesmo que dizer, vocês não devem ficar perturbado de ânimo ou com o emocional de vocês abalados e perturbados por causa da vinda do Senhor. Então, de fato, desde cedo, as igrejas correram sérios riscos de se afastarem da doutrina dos apóstolos e voltarem aos seus antigos pensamentos. Pensem, por exemplo, sobre a igreja dos Gálatas. Paulo escreve aos Gálatas, porque a igreja dos Gálatas estavam ameaçadas de voltar para dentro do judaísmo. Depois de terem conhecido a graça salvadora em Cristo Jesus, eles estavam de novo olhando para a lei de Moisés e querendo guardar a lei de Moisés. O mesmo perigo
o escritor aos Hebreus escreve para os crentes dispersos, os judeus convertidos, que haviam alcançado a graça em Cristo Jesus e estavam tentados a voltar para o judaísmo. Então, essa tensão por causa de entendimento errado da Escritura, abandonar a verdade que tinham abraçado e retornar para seus antigos entendimentos e suas antigas religiões, era um problema que estava sempre incomodando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, é fácil compreender a preocupação de Paulo, é muito fácil. Até para a gente mesmo aqui. Pense o seguinte: se vocês tivessem certeza que ao longo dessa semana Jesus viria, antes do próximo domingo, com certeza não ia ser uma semana normal para ninguém aqui. Seria uma semana realmente atípica. Faríamos coisas diferentes. Talvez nós procuraríamos viver a nossa fé mais intensamente, já que antes de domingo Cristo está voltando. Talvez a gente se mostrasse mais firme em nossa fé, mesmo que alguém viesse contra nós, porque eu tenho certeza que Jesus está voltando antes de domingo. E o nosso amor uns pelos outros seriam muito mais fervorosos, porque a gente está vivendo os últimos dias nossos aqui. Agora pense, se vocês com todo esse fervor no amor, essa fé firme, essa confiança, essa alegria no Senhor, e de repente quando chegasse no domingo, Cristo não veio. Aí outro domingo, Cristo também não veio. Aí passa julho, Cristo também não veio. Termina um ano, Cristo não veio. O que vai acontecer com a fé de vocês? É uma forte tendência de a fé começar a se esfriar, porque não aconteceu nada daquilo que vocês estavam esperando que acontecesse. Cristo não veio. E agora? Paulo está preocupado com a igreja de Tessalonicenses exatamente por isso. Porque ele reconhecia que era uma igreja cheia de alegria. A primeira carta mostrou isso, o primeiro capítulo especialmente mostrou a alegria desses irmãos, a firmeza da fé desses irmãos no meio das perseguições que judeus e gentios da cidade estavam infringindo sobre eles. E muito amor na igreja, de tal maneira que eles estavam transbordando para os de fora. E a fama dele estava se espalhando por todas as províncias vizinhas da Acaia e Macedônia. Paulo sabe que se os irmãos estão com tanta alegria, com tanta firmeza de fé, com tanto amor, porque eles estão achando que estão vivendo os últimos dias e a qualquer momento Cristo vai vir e vai acabar tudo, o que será deles se os dias forem passando e Cristo não vier como eles estavam pensando? Paulo realmente mostra muita preocupação e por causa disso ele vai corrigir esse entendimento errado dos irmãos. Agora, de onde os irmãos tiraram isso? De onde eles tiraram essa ideia de que Cristo podia vir a qualquer momento? De fato, não há uma indicação clara sobre isso, nem na carta e nem nas outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Isso é um assunto que está bem aqui na igreja dos Tessalonicenses. É possível que tivesse alguma coisa influenciando eles. Os versículos, as palavras ainda nesse versículo 2, quando ele diz que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter o dia do Senhor chegado? Só esclarecendo que essa expressão aqui, quando diz aqui, supondo que o dia do Senhor houvesse chegado, não deve ser entendido como se os tessalonicenses achassem que Jesus já tinha vindo e que eles tinham ficado. Não, eles tinham esperança de que quando Cristo viesse, eles fossem ao encontro de Cristo. Essa expressão é para se referir àquele momento final, hein? Ou seja, é como se já o som da trombeta já estivesse soando e nos próximos dias, a qualquer momento, Cristo está vindo. Então, eles achavam que estavam vivendo esse momento final. Talvez o fato de que eles estavam sofrendo severas perseguições, talvez eles entenderam que as perseguições que estavam sofrendo eram justamente as últimas perseguições da igreja que antecediam o aparecimento de Cristo nas nuvens. Agora, Paulo
O que ele quer dizer com essas palavras aqui? Não sejam perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como se procedesse de nós, supondo ter o dia do Senhor já chegado. Paulo tem, de fato, duas possibilidades de nós entendermos essas palavras aqui. Será que Paulo está dizendo isso porque existiam pessoas que estavam ensinando na igreja de Tessalônica sobre a vinda de Jesus já está acontecendo? Então, Paulo está usando essa expressão para dizer pessoas que talvez estão profetizando isso na igreja, já que naquela época os profetas circulando nas igrejas ainda era bem comum e muitos falsos profetas se aproveitavam daquela ocasião para ensinar heresias e talvez nas conversas deles com os irmãos, eles estivessem semeando esse ensino errado de que Jesus já estaria vindo nos próximos dias, ou talvez houvesse uma carta que alguém houvesse escrito para a igreja de Tessalônica desfazendo o ensino do apóstolo Paulo. A outra possibilidade, que com essas palavras o apóstolo Paulo, na verdade, não está combatendo qualquer ensino de alguém de fora, mas ele está questionando os próprios irmãos acerca do que ele mesmo falou. Porque o próprio apóstolo Paulo escreveu carta, pregou entre os irmãos, permaneceu na cidade durante 3 semanas, ensinando os irmãos. Então, essas palavras, profecia, no caso do apóstolo Paulo era muito mais pregação do que profecia com línguas estranhas, porque ele mesmo diz que ele prefere falar uma palavra compreensível do que 1000 palavras sem entender. E essas palavras também mencionadas aqui no versículo 2, então seria essas conversas que o apóstolo Paulo teve com os irmãos, e a epístola que ele menciona teria sido então a epístola anterior que ele havia escrito para os Tessalonicenses. Paulo escreveu 1 Tessalonicenses e agora está escrevendo 2 Tessalonicenses. Embora é possível realmente que as duas coisas, não é tão fácil não, os comentaristas bíblicos realmente estão bem divididos quanto a isso, mas eu acho que há um elemento aqui na carta que é em favor dessa segunda posição, que Paulo não está combatendo nenhuma carta externa, mas ele está falando sobre o problema dos Tessalonicenses de interpretarem mal o que ele havia ensinado na igreja, o que ele havia pregado, o que ele havia escrito. E acho que a gente olhando aqui para o versículo 5 e 6, vocês podem notar que 2 vezes Paulo chama a atenção para o que ele havia dito anteriormente. No versículo 5 ele diz: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E não é nem que Paulo uma vez mencionou isso, é que fazia parte do ensino do apóstolo Paulo falar com os irmãos acerca da vinda de Cristo, do momento da vinda. E no versículo 6 ele diz: e agora sabeis, vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, aquilo que Paulo está falando nessa carta para os irmãos, ele já havia falado anteriormente. Então, é muito mais plausível que os irmãos não entenderam bem, apesar de todo o esforço do apóstolo, apesar de ter ensinado mais de uma vez, eles não entenderam bem o que o apóstolo Paulo estava ensinando. Do outro lado, não é impossível que tivesse alguém que estivesse perturbando a igreja com falso ensino, hein? Infelizmente, até hoje a gente sofre com isso, hein? De vez em quando surgem pessoas na igreja que acham que são mais espirituais do que toda a igreja, que eles têm mais entendimento do que os outros, e ele começa então a dizer que ele está com a verdade na sua interpretação e começa às vezes a ensinar essas heresias, indo até na casa de irmãos. Eu espero que se acontecer aqui ninguém os receba em casa, porque às vezes as pessoas não têm espaço na igreja, porque não vamos permitir, e às vezes eles vão na casa das pessoas para confundir a mente das pessoas com os seus falsos ensinos, alegando que eles receberam revelação de Deus.
e então eles têm aquilo que nós não temos aqui. Esse risco sempre existe. Então, depois de deixar claro o apóstolo Paulo que eles estão errados em sua opinião quanto ao dia do Senhor, seja porque alguém estava ensinando errado, seja porque eles entenderam erradamente o que o próprio apóstolo havia ensinado, Paulo então passa a explicar por que é que Cristo não pode voltar agora. Não pode voltar agora. Ele está dizendo para os Tessalonicenses: vocês não podem ficar vivendo como se Cristo fosse voltar nos próximos dias. Cristo não pode voltar agora. E qual é a justificativa de Paulo? Ele apresenta duas justificativas. Versículo 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O homem da iniquidade descreve alguma coisa sobre a natureza desse homem, e a posição que Paulo faz aqui, o filho da perdição, é para dizer que ele é um homem que vai surgir para ser destruído. Então, ele brota para ser destruído, é filho da perdição. E depois ele vai explicar por que isso. Sobre essa palavra apostasia, o significado de apostasia é muito forte. Fala de um afastamento, um abandono deliberado da fé. Depois de ter recebido a fé, de ter crido, de ter vivido nela, chega ao ponto de abandonar completamente, deliberadamente. Isso é diferente de algumas pessoas que a gente sabe que por fraquezas, por pecados cometidos, acabaram se afastando da igreja, mas continuam crendo em Cristo. Às vezes até pede oração: irmão, por favor, ore por mim, eu estou passando a luta, eu não estou indo para a igreja, mas eu creio. É diferente disso, é aquele abandono deliberado das doutrinas, é a negação daquilo que uma vez confessou. O outro lugar onde essa palavra foi empregada no Novo Testamento, além daqui de 2 Tessalonicenses 2:3, é em Atos capítulo 21, versículo 21. Inclusive é um texto bom para nós acompanharmos aqui, porque nos ajuda a compreender esse significado. Atos 21, 21. Os judeus estão falando com Paulo aqui, dizendo: e foram informados a teu respeito que ensinas a todos os judeus entre os gentios a se apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Então, eles estão usando essa palavra para dizer: você está ensinando os judeus a abandonarem os fundamentos da religião judaica por causa da doutrina cristã que o apóstolo Paulo estava pregando. Mas o apóstolo Paulo, quando ele usa a palavra apostasia aqui, ele está basicamente repetindo, ecoando o ensino do Senhor Jesus Cristo lá em Mateus 24, versículo 10 a 14. É outro texto que eu gostaria que você abrisse para lermos juntos, porque Paulo usa essa palavra quase como um resumo daquilo que Jesus disse nesses versículos de Mateus capítulo 24. Versículos 10 a 14. Nesse tempo, ele está descrevendo a tribulação, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim.
Se os irmãos observaram essas palavras do Senhor Jesus Cristo, que fala sobre um tempo de abandono deliberado da verdade, vocês podem ver que o que Paulo faz aqui é não repetir tudo que o Senhor falou, mas resumir aquilo que Jesus disse com a palavra apostasia. Note também que, segundo as palavras do Senhor Jesus Cristo, essa apostasia não será coisa de uma pessoa, não será coisa de um grupo isolado, não será coisa de um lugar isolado, mas será uma apostasia de caráter mundial. E essa apostasia, por ser de abrangência mundial, para que isso realmente possa acontecer a nível de mundial, o evangelho primeiro tem que chegar ao mundo todo, porque a apostasia de que Paulo está falando é a apostasia de Deus e do evangelho de Jesus Cristo. Para que haja essa apostasia deliberada, mundial, é preciso então que o evangelho seja pregado a todos os lugares. Por isso, o Senhor Jesus encerra o texto que nós lemos dizendo: e esse evangelho será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Então, essa apostasia é o abandono deliberado do evangelho, depois de o evangelho ter se expandido por todo o mundo. Se nós olharmos para a nossa época, talvez, em sentido absoluto, eu acho que seria difícil dizer o evangelho já chegou a todas as nações. Até porque, se já tivesse chegado em todos os lugares, o filho da iniquidade, provavelmente o Senhor já teria revelado. Mas eu acho que o tempo que nós vivemos, de fato, nos indica que nós estamos bem pertinho, porque nunca houve uma fase da história mundial onde o evangelho chegasse a todos os lugares como tem chegado em nossos dias, especialmente com o advento da internet. Porque quando a igreja estava nas grandes missões, chegando a todos os lugares, e depois, nas décadas mais recentes, isso teve uma retração, então chega o advento da internet, e agora onde missionários não conseguem chegar, a internet chega, e junto com a internet é a mensagem de Cristo. Até em tribos indígenas, onde tem sido muito restrito o acesso de pessoas, a internet está lá. E Cristo está chegando por meio da internet. Então, mesmo que em termos absolutos, não dá para dizer, chegou a todas as pessoas no mundo, mas de fato o evangelho está chegando a todos os lugares e a todas as nações. Por isso eu penso que estamos bem pertinho do tempo dessa apostasia de que o apóstolo Paulo e o Senhor Jesus falou, que há de anunciar a manifestação do homem da impiedade, que por sua vez indica a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, embora o evangelho ainda não chegou onde o Senhor Jesus quer que chegue, em seu nível de expansão, mas nós sabemos que o espírito de apostasia que vai ser manifestado naquele momento já está no mundo. Isso não há dúvida nenhuma. O próprio apóstolo Paulo vai mencionar isso aqui. O versículo 7 diz: com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, esse ministério da impiedade já está operando no mundo. E no momento que o filho da perdição for manifestado, então essa apostasia vai chegar ao seu ápice. No versículo 4, o apóstolo Paulo descreve o filho da iniquidade. Esse filho da iniquidade representa o ápice da oposição a Deus e à religião de Deus. Nós já conhecemos isso, com certeza. Nós percebemos que o cristianismo é a religião odiada no mundo. Nós, como cristãos reformados, podemos dizer assim: não, nós somos contra a doutrina de Roma, nós não seguimos a igreja cristã no Oriente, a igreja cristã cópita, a igreja ortodoxa, mas é a religião cristã espalhada pelo mundo. Essas pessoas não estão saindo de casa para adorar Maomé, Confúcio, Buda ou qualquer outra entidade.
Elas estão saindo para invocar o nome de Jesus, e o mundo odeia a pronúncia desse nome. Por isso nós podemos ver com clareza que essa hostilidade, esse ódio pela igreja já existe, pelo nome de Cristo já existe, mas o iníquo representa o ápice dessa hostilidade, desse ódio, e por causa disso, quando ele se manifestar, ele vai promover uma revolução no mundo contra Deus e contra o Evangelho. Alguns comentaristas sugerem que se trata de esse homem da iniquidade que o texto está falando, na verdade é uma linguagem para se referir a um grande sistema que vai usar o seu poder contra a igreja, e não uma pessoa. Mais uma vez, pode ser, nesse capítulo, me perdoe estar repetindo isso, mas é porque é um capítulo muito difícil. Se você vai ler sobre isso, você vai perceber que é muito difícil. Há uma pluralidade enorme de opiniões sobre isso. Mas eu quero ficar o mais simples possível, hein? E não quero concorrer com nenhum dos grandes doutores da igreja, mas ficar no que o texto está mostrando. O texto não está dando nenhuma indicação de que isso é um sistema. É o homem da iniquidade, é o filho da perdição, é alguém que é gerado para perder, e Jesus vai dizer o texto vai dizer mais adiante, que ele será destruído, pessoa será condenada. Então o texto realmente dá muitas indicações de que realmente se trata de uma pessoa. Apesar disso, como uma pessoa que acumula grandes poderes, pode ser que ele vai fazer uso de organizações mundiais, até mesmo de igrejas, para poder impor o seu plano de erradicar o evangelho desse mundo, riscar o nome de Deus e tirar o nome de Deus da história desse mundo. Essa figura do iníquo que quer acabar com o nome de Deus nesse mundo é uma imagem que já existe desde o Israel do Antigo Testamento. Até mesmo dentro da nação de Israel, e pode ter servido até de motivação para o desenvolvimento desse pensamento de um homem em especial, é o fato que alguns dos próprios reis de Israel foram filhos de Satanás, sentavam no trono de Deus em Israel, mas eram realmente filhos do diabo, sacrificavam seus filhos a Moloque. Teve alguém que teve a ousadia de levar a imagem de Baal para dentro do templo. Isso é coisa horrível para um judeu daquela época. Era realmente olhar para aquele homem e dizer: esse é aquele que quer acabar com a religião de Deus, quer riscar o nome de Deus. Mas a grande imagem, o auge da imagem de alguém que queria riscar o nome de Deus desse mundo, surgiu lá para os anos 170 a.C., com Antíoco Epífanes. Eu não sei se você já ouviu falar esse nome quando está estudando história geral. Hein? Antíoco Epífanes, ele declarou em seus documentos exatamente isso que nós temos dito até agora. No ano de 168, ele declarou que eliminaria a religião de Israel sem deixar galhos e raízes. Ele faz parte daquele grupo de reis, depois que Alexandre Grande perde o governo, o reino se divide em 4 partes, e ele é uma dessas partes. Fica com a parte dos seleucidas, da Síria. E ele então invade Israel com esse pretexto de acabar, não é só destruir o templo, não, é arrancar qualquer resquício da religião judaica naquele momento. E ele então sacrifica sobre o altar do templo um porco, que era um animal imundo para Israel. Sacrificar um porco no altar era a maior demonstração de zombaria e de ofensa, de escárnio. Para um judeu daquela época, isso era muito pior do que o que Nabucodonosor tinha feito quando invadiu e levou o povo cativo para a Babilônia.
Se os irmãos também já leram sobre a revolta dos Macabeus, hein? Matias, Judas Macabeus, não na nossa Bíblia, mas na Bíblia católica tem os livros apócrifos, e você tem lá o primeiro e o segundo livro dos Macabeus, especialmente esses dois primeiros. O terceiro e o quarto é muito alegórico, mas esses dois primeiros procura descrever os acontecimentos históricos relacionados com as lutas de Matatias e Judas, para libertar Jerusalém, mais uma vez, do poder de Antíoco Epifanes. E eles, os judeus, usavam então a profecia de Daniel 7, que falava sobre a desolação, a abominação da desolação, para se referir então a Antíoco Epifanes. E Jesus vai fazer menção disso no texto que nós lemos em Mateus 24, e que por sua vez Paulo está também refletindo. E em nosso tempo, já na era da igreja, também houveram alguns homens que serviram de protótipos desse homem da iniquidade. Alguns deles são mencionados, por exemplo, Stalin, Hitler, são Nero, no início da igreja cristã, especialmente Nero, recorrentemente mencionado. Alguns até consideram que essa profecia aqui, na verdade, já foi cumprida no tempo de Nero. Mas é difícil manter isso, considerando que o apóstolo Paulo não está falando no contexto dos romanos lá de Roma, nem de Jerusalém. Ele está num ambiente completamente fora, em Tessalônica, hein? Mas quem é, afinal de contas, esse homem da iniquidade? O cristianismo, irmão, tem mais de 2.000 anos de história. E nesses 2.000 anos de história, teólogos e pais da igreja tentaram nomear esse homem da iniquidade. E até hoje não há consenso. Então, eu, como um pastor da pequena congregação reformada em Caruaru, me sinto no direito de dizer para os irmãos, não sei. Então, não sei quem é esse homem da iniquidade. Mas apesar disso, ainda podemos dizer o que a palavra de Deus está falando sobre ele aqui. Esse homem da iniquidade, quando ele se manifestar, o mundo vai conhecer quem é. Quando ele for revelado e quando ele mostrar que para que ele realmente veio, e quando ele começar a investir contra a religião cristã e contra o bom nome de Deus, então aqueles que estiverem vivos naquele momento vão experimentar uma tribulação como nunca ouviu na face da terra. Mais uma vez, voltando para o texto de Mateus, capítulo 24, agora os versículos 21 e 22, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Esse homem da iniquidade, que de vez em quando está associado à desolação, à abominação da desolação de Daniel 9, mas também do anticristo das cartas do apóstolo João, ele receberá muito poder do diabo. Será uma coisa realmente extraordinária. O texto diz aqui que ele fará milagres. Acompanhe a leitura do versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E no versículo 8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com sobre sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do anticristo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios e maravilhas. Irmãos, ele vai fazer coisas tão impressionantes, que as pessoas vão ficar de boca aberta.
E muita gente vai se convencer que ele realmente é o enviado de Deus. Ele realmente é aquele que fala a verdade em nome de Deus. Ele, de fato, vai conquistar a posição de legítimo Deus, ou no mínimo legítimo representante de Deus. E por causa disso, ele vai arrastar multidão de pessoas atrás dele. Então, mas a marca do ministério do homem da iniquidade será a mentira e o engano. O trabalho dele será basicamente destruir toda a verdade que tem sido construída até hoje com base na palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento. Tudo que ele vai fazer é desconstruir. Ele vai desconstruindo cada afirmação que a igreja tem sustentado como coluna e baluarte da verdade nesses 2000 anos de história cristã. Ele vai desconstruir com toda a sua mentira e com engano, conquistando o coração dos homens para ganhar não somente reconhecimento externo, não. O que ele quer mesmo é ganhar o coração das pessoas. Por causa disso, os poucos fiéis que estiverem vivos naquela época vão sofrer. Vão sofrer demais. Jesus mesmo ensina isso em Mateus 24. Será um sofrimento tal, que se aqueles dias não fossem poucos, ninguém resistiria. Mas por causa dos eleitos, Cristo vai abreviar o tempo desse sofrimento, porque será uma coisa terrível. Será um tempo terrível de perseguição e de predomínio da mentira. A verdade você não vai encontrar facilmente. E o número dos crentes será muito reduzido. Paulo então diz, não, Cristo não pode vir porque é necessário que o homem da iniquidade seja manifestado antes da vinda de Cristo. E naquele momento ele não tinha se manifestado ainda. Mas a pergunta agora que surge é, por que ele não se manifestou? O que é que está impedindo que o filho da iniquidade apareça, para então Cristo voltar? Paulo de fato ensinou que tinha alguma coisa que estava impedindo que esse filho da perdição se manifestasse. Veja o versículo 6, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Então, mais uma vez, você vai ver um monte de sugestões sobre quem é esse iníquo. O que é que está detendo para que o iníquo não se manifeste agora, por exemplo? A gente experimenta o espírito de apostasia, mas o ápice da apostasia não se manifestou, não se revelou ainda, porque o Filho do Homem não se manifestou. E por que ele ainda não se manifestou? O que está retendo ele? Então, alguns sugerem que é o Espírito Santo. Porque, olhando para o texto aqui, a frase, o que o detém, é uma frase que no grego é construída com o artigo neutro. Diferentemente do português, o grego tem neutro, né? A gente tem masculino, feminino. O grego tem masculino, feminino e neutro. Então, essa frase está construída com o artigo neutro e a palavra espírito em grego é palavra também de gênero neutro. Então, alguns fazem uma ligação com o Espírito Santo para dizer que, então, Paulo está se referindo ao Espírito Santo, mas ele não poderia revelar isso naquele momento, por alguma razão. Outros argumentam que é Roma. Mas Paulo não revela porque ele tinha medo que, ao revelar que fosse Roma, os seus escritos fossem confiscados e não chegasse à mão dos irmãos. Outros ainda falam que aquele que o detém é um sistema de direito. O mundo hoje está estruturado em um sistema legal, um sistema onde as coisas funcionam porque há certa lei que está controlando tudo. E eles fazem isso, alguns sugerem isso, porque o nome Homem da Iniquidade tem um manuscrito muito antigo da igreja, que tem uma variante aqui, tem uma palavra modificada, que lá nesse manuscrito está homem da ilegalidade, ou seja, o homem que é contra
a lei. Então, alguns acham que esse manuscrito deve ter mais valor do que o manuscrito que normalmente nós usamos nas traduções da Bíblia em português. E então eles sugerem que o que está impedindo que esse homem da impiedade se manifeste é porque tem muitas leis que ainda estão mantendo uma certa ordem e ele não consegue vencer essas ordens. Aí, mais uma vez, o pastor de Caruaru pede licença para dizer: eu não sei o que é que realmente está impedindo que esse filho da perdição seja revelado. Mas o que é interessante é que os irmãos de Tessalônica sabiam. Veja que no versículo 6, Paulo dizia: agora sabeis, ou seja, vocês conhecem o que é que o detém. Ele diz isso porque no versículo 5, ele disse: olha, vocês não se lembram que quando eu estava com vocês, eu costumava falar sobre isso, e vocês sabem então o que é que o detém. Então os irmãos de Tessalônica sabiam, mas nós hoje não sabemos. Deus não achou que era necessário que nós soubéssemos exatamente quem era esse homem da iniquidade, nem permitiu que a gente soubesse exatamente o que é que está retendo, detendo o homem da iniquidade para que ele não se manifeste. Então, devemos aceitar o que Deus nos escondeu e ficarmos com aquilo que ele nos revela. Não precisamos saber quem é para nos fazermos bom uso daquilo que nós temos aqui no 2º capítulo de 2 Tessalonicenses. Então, a descrição que a Bíblia faz do momento final da igreja desse mundo, como eu já mencionei, é realmente terribilíssimo. Quando eu estava preparando essa pregação, eu fiquei pensando sobre o que eu muitas vezes já disse, hein? Como eu gostaria que eu fizesse parte daqueles que vão subir no arrebatamento da igreja, porque a cena é tão bonita, né? Não é bonito? Você lê Jesus vindo e a gente subindo ao encontro, que coisa maravilhosa. Mas quando eu estava preparando essa pregação, eu disse: não, mas aqueles que vão subir são os que vão sofrer as maiores tribulações dessa vida. Então a honra de subir ao encontro do Senhor dos ares é dos que já morreram, Paulo falou isso na primeira carta, e daqueles que passarem por tribulação, e Apocalipse vai repetir isso. Aqueles que deram a sua vida em meio à grande tribulação para não negar a verdade. Depois que eu pensei nisso, sabe de uma coisa? É melhor eu passar pelo que o irmão Dilson passou hoje de manhã e descansar aqui e acordar lá no céu. Deus tem misericórdia de mim e de nós, porque eu realmente eu tremi quando eu estava pensando sobre o que eu mesmo já havia dito sobre isso. Mas tem consolo para aqueles que estiverem sofrendo em meio à tribulação, se por acaso formos nós mesmos. Eu me consolei ainda quando estava pensando sobre isso, porque eu me lembrei que Deus governa sobre tudo. Deus é Senhor de tudo. É Deus quem governa também sobre o homem da iniquidade. E é Ele mesmo quem governa sobre aquilo que a gente não sabe, mas que está retendo o iníquo até aquele momento. E no momento oportuno é Deus quem vai liberar para que o homem da iniquidade se manifeste. Então, o homem da iniquidade não pode fazer absolutamente nada sem que o próprio Deus diga: agora você pode ir, faça o que você foi chamado para fazer. É comum. Na época de Jó, os anjos Satanás apareceu junto com os anjos para provocar a Deus contra Jó. E o texto claramente mostra: Satanás não tinha nem um poder de tocar em Jó, se Deus não dissesse, vai. Aqui também, o homem da iniquidade só pode enganar aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos, conforme ele diz aqui no versículo 10. Ele não pode enganar todo mundo, ele não pode enganar os eleitos.
Jesus também ensinou sobre isso. Se aqueles dias não fossem abreviados, eles enganariam até, se possível, os eleitos, mas ele não pode enganar os eleitos de Deus, ele só consegue enganar aqueles que desprezaram a verdade, que não acolheram o amor da verdade, mas deram crédito à mentira. Então, apesar de todo o sofrimento que ele vai infringir sobre a igreja daquele momento, lembre-se, ele é homem e não Deus. Ele tem poder, Satanás vai dar muito poder a ele, ele vai operar milagres, maravilhas, mas ele não é Deus. Ele não é poderoso como nosso Deus. E quando ele e todos aqueles que forem enganados por suas mentiras, pensarem que eles estão no controle do mundo, e quando eles acharem que eles arrancaram o nome de Deus desse mundo, o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Versículo 8. E no versículo 12, serão julgados todos que não deram crédito à palavra de Deus e não obedeceram ao Evangelho. Perceberam aqui, irmão? Não tem nenhuma batalha. Cadê a batalha aqui? O bem e o mal. Não há nenhuma guerra cósmica, nenhuma batalha. Quando Jesus raiar nos céus, esse homem cheio de arrogância, cheio do poder e da eficácia de Satanás, será destruído com o sopro da boca do nosso Salvador Jesus Cristo. Veja que poder, que contraste. Não há nenhuma batalha, Jesus brigando com o homem da iniquidade, não. Aquele que se julgava todo-poderoso, a ponto de se sentar no lugar de Deus, foi destruído com o vento que sai da boca do Senhor. Louvado seja Deus por isso. O Senhor Jesus vai destruir ao homem da iniquidade, a todos os que deram crédito à mentira, e a Satanás e a todos os seus anjos. Nunca se esqueçam disso, irmãos. Apesar de toda a tribulação que a igreja passar nesse mundo, nós confessamos um Deus que é todo poderoso e soberano sobre todas as coisas. Não tem nada nesse mundo que possa ameaçar a existência da igreja. Nada. A igreja, a existência da igreja é garantida. Eu posso morrer. Como o irmão Dilson hoje de manhã morreu. Milhares de nós podemos morrer. Até em determinado lugar, a igreja de Cristo pode ser até completamente dizimada. Várias igrejas no Novo Testamento deixaram de existir. Mas a Igreja Universal de Cristo nunca deixará de existir até o dia que Cristo voltar. O Deus soberano garante isso. Então, uma única aplicação na conclusão desse sermão. Paulo ensinou aos irmãos que Cristo não poderia voltar nos seus dias. Mas enquanto aos nossos dias, 2000 anos depois, será que a gente pode dizer a mesma coisa? Será que a gente pode terminar esse sermão dizendo: irmãos, vão para casa, não se preocupe, Cristo não virá nos próximos dias? O ensino apostólico é importante para nós hoje, como foi para os dias dos Tessalonicenses. Os Tessalonicenses estavam deixando de fazer algumas coisas, trabalhar, por exemplo, e fazendo outras coisas, amor, resistindo até a morte diante das tribulações, mas porque eles achavam que Cristo viria nos próximos dias. E para que nós não sejamos entristecidos, para que nós não sejamos desanimados, para que o nosso amor não perca o seu fervor, para que a nossa fé não esmoreça, para que a nossa alegria não vá embora, não saia daqui com o pensamento de que Cristo vai voltar durante essa semana.
Mas também, saia daqui, não saia daqui pensando que Cristo não pode voltar ao longo dessa semana. Porque de um lado, nós aprendemos dessa carta que para que Cristo venha é necessário primeiro que se manifeste o filho da iniquidade. E nesse momento, 2000 anos depois, ele ainda não se manifestou. Então nós podemos dizer, enquanto ele não se manifestar, Cristo não vem. Mas a manifestação do anticristo pode ser muito mais repentina do que a gente imagina. Porque nós reconhecemos que o espírito do anticristo já está aí. Toda a apostasia que ele vai levar ao ponto mais alto já está ali, já está nesse mundo. O controle das leis, das instituições, de governos e até mesmo da religião pode ser mais fácil do que a gente imagina que é. Quando nós olhamos para o cenário que nós temos hoje e as mudanças rápidas que têm acontecido, é de assustar. Muito rapidamente, os governos mostraram que têm controle sobre a igreja e determinam o que a igreja deve fazer. Imagine o que eles podem fazer se houver um grande complô mundial. E o que nós, como igrejas, vamos fazer? Como nós vamos resistir a isso? Se não somente com a nossa vida, para dizer, eu morro, mas eu não nego minha fé. Mas em tudo isso, se vocês perceberam, até agora Paulo não mencionou a igreja. Tudo isso que está acontecendo envolve juízo sobre os ímpios. Quem é que o anticristo vai enganar, o homem da iniquidade? Não é a igreja do Senhor Jesus. São aqueles que desprezam a verdade e creem na mentira. As palavras destinadas à igreja neste capítulo aparecem no final como uma palavra de consolo para a igreja do Senhor Jesus de todas as épocas. Porque se os tessalonicenses não podiam viver como se Cristo viesse nos próximos dias, fazendo coisas e deixando de fazer outras, ele também não podia viver, e nós não podemos viver como se Cristo não viesse nos próximos dias. Nós temos que viver cada dia da nossa vida na esperança da vida de Cristo, sabendo que o cenário mundial pode mudar muito rapidamente, e nós continuamos fazendo exatamente aquilo que somos chamados a fazer como filhos e filhas de Deus. Na próxima semana nós vamos trabalhar mais esse aspecto, quando estivermos abordando esse erro da igreja de Tessalônica, de alguns deixarem de trabalhar sob o pretexto de que Cristo já está voltando. E a gente, naquele momento, vai poder voltar a esse ponto. Então, quero terminar lendo os últimos versículos desse capítulo 2. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Ou seja, nada do que foi dito atinge vocês, só atinge os filhos da desobediência. Porque vocês foram escolhidos desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, os crentes foram eleitos para serem salvos em Jesus, santificados no Espírito e permanecerem fiéis à verdade. Isso vai permanecer não por causa de nós mesmos, mas por causa da graça de Deus sobre a igreja. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, irmãos, permanecei firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. As tradições aqui não é costumes,
de homens. As tradições aqui são os ensinos que os apóstolos, particularmente Paulo, havia transmitido à igreja de Tessalônica e que, pela graça de Deus, foi preservado para nós, para que a gente também seja instruídos por essa tradição do apóstolo Paulo. De tal maneira que, se a igreja, apesar da mentira predominante no mundo, se a igreja se apegar à verdade e viver na verdade, então ela não sofrerá os danos daqueles que não acolhem com amor a verdade, mas dão crédito à mentira. E os versículos 16 e 17, ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Amém.